Oi, meu nome é Daíse e eu estou aqui para explicar um pouco sobre os logaritmos naturais. Esse assunto ele é bem simples, para aprender basta ter um pouquinho de paciência e bastante esforço que consegue. Nós vamos ver aqui agora a definição. Para que eles servem? Vamos ver. Os logaritmos naturais. O logaritmo na base e, log e, é conhecido como logaritmo natural e é denotado por ln. Temos então y é igual a lnx, vírgula i. X pertence a zero e também é um número que você vai encontrar até o infinito. Que esse símbolo que nós vemos aqui, ele significa isso. Que é o mesmo que que é o símbolo de Euler, elevado a y, que é igual a x, vírgula y, pertencente aos números reais. Portanto, o que significa Euler, que é essa basezinha e, elevado a ln, que significa logaritmos naturais de x, é igual a x. X pertence a zero, ao infinito, e ln, que são os logaritmos naturais de Euler, elevado a y, que é igual a y. Vírgula y pertence aos números naturais. Os logaritmos naturais, eles foram criados com uma determinada finalidade. Vamos ver agora quem foi que criou os logaritmos naturais. Esse homem aqui, ele chama-se John Napier. Ele nasceu em 1550 e morreu em 1617. Ele era da cidade de Edimburgo, na Escócia. Ele foi o primeiro a publicar uma tábua de logaritmos inventadas para simplificar os cálculos de produtos e quocientes, e não usou expoentes. Ele não usou de jeito nenhum expoentes, ele simplesmente usava essa tábua de logaritmos. E essa tábua de logaritmos que ele inventou, ele correspondia à base, que é 1 elevado a 10, 1 menos 10 elevado a menos 7. Então, essa basezinha era elevada a 10 e esse 10 ainda é elevado a 7, cujo valor é aproximadamente 1 dividido para e, ou seja, 1 dividido para a base e, que nesse caso hoje nós estamos vendo que significa Euler. Um outro matemático que elogiou muito John Napier foi o Just Virgin. Ele nasceu em 1552 e morreu em 1632. Ele nasceu na Suíça. Ele era um relojoeiro e construiu importantes instrumentos científicos. Independentemente de Napier, calculou as tábuas de logaritmos na base 1 mais 10 elevado a menos 4, e essa base que eu falei agora, ela era elevada a 10 elevado a 4, que é aproximadamente e, que é a base e de Euler que nós estamos falando hoje. Esse número e, vamos ver aqui um pouco sobre ele. O número e, que esse e significa que é a base dos logaritmos naturais. Ele é caracterizado pelo fato de que seu logaritmo natural é igual a 1. Ou seja, área h elevado a e aqui abaixo da base é escrito 1, que é igual a 1. O número e, ele é irracional. Aí você pode lembrar também do número π. O número π é irracional, que é 3,14, e segue muitos números decimais depois dele. Aí o número e, que é o número Euler, também é irracional. Um valor aproximadamente dessa importante constante é e,
que é igual a 2,718281828459. Os logaritmos naturais de base E são os mais importantes nas aplicações, especialmente aquelas que envolvem o uso de cálculo infinitesimal, ou seja, são números muito grandes. Então, para você resolver cálculos, geralmente você vai usar esses logaritmos naturais, porque eles vão simplificar bastante. Vamos ver aqui mais um pouquinho sobre a definição aqui dos logaritmos naturais. Alguns autores chamam o logaritmo natural de logaritmo neperiano, em homenagem a John Napier. Esse homem que eu acabei de ler para vocês, que ele era da Escócia. Então, muitos chamam de logaritmo neperiano em homenagem a John Napier, esse homem que eu acabei de mostrar para vocês na foto, como foi ele que inventou a primeira tábua de logaritmos em 1614. Entretanto, tal denominação não é inteiramente apropriada, pois o logaritmo originalmente definido por Napier não coincide com o logaritmo natural. Então vamos ver aqui onde é que ele é mais usado. Usualmente o número E, que é a base do logaritmo natural, ele é apresentado como um limite da expressão 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n tende ao infinito. Noutras palavras, costuma-se introduzir E como um número real, cujos valores aproximados por falta são os números racionais da forma 1 mais 1 sobre n, e essa base é elevado a n. E n pertence aos números reais. Essas aproximações são tanto melhores quanto maior for o número n. Então, gente, os números que são os logaritmos naturais, eles têm muita serventia, pois eles vão ser usados para cálculos de produtos e quocientes, e vai simplificar muito. Eles servem muito para simplificar os cálculos. Vamos aqui para o teorema de caracterização. Pelo teorema de caracterização das funções logarítmicas, existe um número real positivo que chamaremos de E, que é a base dos logaritmos naturais, tal que f de x é igual a log de E de x para todo x pertencente aos números reais positivos, porque esse símbolo aqui, ele nos diz. Então, gente, é isso que nós vimos aqui. Tudo isso que nós vimos aqui é uma pequena parte da definição dos logaritmos naturais.